compartilhar aqui esse conteúdo com vocês, que é um conteúdo fundamental para entendermos o valor da história do cristianismo. Heresiarcas dessa época, conforme Eusébio de Cesareia, página 182, que nos diz: Irineu, um grande apologista, tá certo? Escreveu contra heresias, extraordinário apologista, certo? É interessante você ter contato com esses conteúdos. Irineu relata que Telésforo ilustrou o termo de sua vida pelo martírio, como já foi dito aí, né, em relação a Adriano. Na mesma passagem ele observa no tempo de Higino, o bispo de Roma, de que acabamos de falar, eram muito conhecidos. Em Roma, Valentino, veja só, hein? Valentino, autor da heresia de seu nome, tá certo? Então você tem o começo da manifestação dessas terríveis heresias que se levantam aí dentro do cristianismo, negando a deidade de Cristo, ou negando que o Deus do Antigo Testamento tivesse algum relacionamento com o Novo Testamento e com Cristo. Então negava aí o Antigo Testamento como escritura, ok? Então tem diversas heresias que surgem dentro dessa época. Autor da heresia de seu nome, Serdão, chefe do erro marcionita. Assim ele escreve: de fato, Valentino veio a Roma no episcopado de Higino, atingiu o apogeu sob Pio e permaneceu aí até Assineto. Quanto a Serdão, o predecessor de Marcião, viveu também sob Higino, o nono bispo de Roma. Tendo vindo à igreja, fez penitência, mas continuou a agir assim. Ora, ensinava secretamente, ora fazia novamente penitência. Ora convencia-se do que ensinava de errado e retirava-se da Assembleia dos Irmãos. Eis o que diz Irineu no terceiro livro de Contra as Heresias. Efetivamente, no primeiro diz ainda a respeito de Serdão. Certo Serdão, oriundo do círculo dos discípulos de Simão, e que residiu em Roma sob Higino, nono sucessor dos bispos, desde os apóstolos, ensinou que o Deus anunciado pela lei e os profetas não se identifica com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois um é conhecido e o outro é desconhecido, um é justo e o outro é bom. Marcião, o Pôntico, tá certo? Vindo do Ponto, foi seu sucessor e desenvolveu escola, blasfemando despudoradamente, tá certo? Blasfemando despudoradamente. O mesmo Irineu explanou longamente o abismo ilimitado da matéria repleta de erros de Valentino, e revelou sua maldade oculta e subreptícia, qual serpente escondida numa toca. Além disso, refere que outro chamado Marcos foi então perito em artes mágicas. Anota igualmente suas iniciações vãs e suas mistagogias miseráveis, manifestando-as com essas palavras. Entre eles, alguns preparam um tálamo e realizam uma mistagogia com certas fórmulas sobre os iniciados. Dizem que se trata de um casamento espiritual, na forma das uniões celestes. Outros conduzem-nos às águas e batizam-nos, pronunciando sobre eles as palavras: em nome do Pai e de todos os seres, o desconhecido, da verdade, mãe de todas as coisas, e daquele que desceu sobre Jesus. Outros proferem nomes hebraicos para impressionar mais os iniciados. Será que você já viu algo assim na nossa época? Existem coisas semelhantes a estas heresias na nossa época? É impressionante como coisas se repetem ao longo dos séculos, né? E sempre há necessidade da apologética, sempre há necessidade do combate. Então hoje você tem pessoas pronunciando coisas estranhas, você tem pessoas tentando ganhar as outras falando hebraico, aramaico, grego, você tem pessoas aí fazendo rituais estranhos, rituais que não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhum fundamento, não tem nenhum aproveito para a vida de ninguém. Então esses heresiarcas aí, eles vão deixando semente para a próxima geração. Eles morrem, mas outro vem e ressuscita a heresia deles, como os testemunhos de Jeová que estão arrastando Ariano aí para cima e para baixo, né? Então eles ressuscitaram aí esse defunto, né, Ariano. Tendo Higino falecido após o 4º ano do episcopado, Pio tomou em mãos o ministério em Roma.
Por sua vez, em Alexandria, Marcos foi nomeado pastor, depois que Eumênio completou 13 anos. E tendo Marcos morrido após 10 anos de ministério, Seladião assumiu o munus na igreja de Alexandria. E na cidade de Roma, tendo morrido Pio, no 15º ano de episcopado, Aniceto presidiu os fiéis dessa cidade. Gesipo conta que veio para Roma em seu tempo e aí permaneceu até o episcopado de Eleutério. Foi principalmente nessa ocasião que Justino atingiu o apogeu de sua carreira, Justino Marte. Revestido do manto de filósofo, anunciava a palavra de Deus e combatia com as obras em prol da fé. Ele escreveu contra Marcião uma obra, e relembra que enquanto ele elaborava este último, ainda vivia. Assim se pronuncia: certo Pôntico Marcião anda insinuando a seus sequazes a crença de haver um Deus maior que o Criador. Ajudado pelos demônios, induziu um grande número em todas as raças humanas a blasfemar, a negar que o Criador do mundo é o Pai do Cristo, e a confessar que além dele existe outro maior. E conforme dissemos acima, todos os seus sequazes são chamados cristãos, da mesma forma que o nome de filosofia é comum a todos os filósofos, embora suas opiniões não sejam concordes. Ele está fazendo diferenciação entre cristão e cristão. Então é interessante que já na época dele é necessário se fazer essa distinção. Então, olha, chama todo mundo de cristão, mas nem todos professam uma doutrina bíblica. Nem todos estão alicerçados na Sagrada Escritura. Nem todos estão em comunhão com Cristo, mesmo chamando-se nominalmente cristãos. Então Justino já faz essa defesa da fé, ataca essas heresias de Marcião e faz essa distinção necessária entre cristãos e cristãos. Cristãos que obedecem, que seguem a palavra de Deus verdadeira, e cristãos que estão se deixando levar por essas pataquadas aí da sua época, né? Por essas bobageiras aí da sua época. Ademais, acrescenta: elaboramos ainda um tratado contra todas as heresias. Nós vô-lo daremos se o quiserdes. E aí segue aqui falando acerca de Justino, dirige sua apologia a Antonino. Antonino, isso mesmo. Olha só. Esse mesmo Justino fez excelente trabalho destinado aos gregos. Elaborou outras obras que encerram uma apologia em defesa da fé. E dirigiu-se ao imperador Antonino, o Pio, e ao Senado romano, pois ele morava em Roma. Ele próprio manifesta quem é e de onde vem na apologia com as seguintes palavras: ao imperador Tito, Aélio, Adriano, Antonino, Pio, César Augusto, ao filósofo Veríssimo, seu filho, e a Lúcio, filho de Genuíno, do César filósofo, e filho adotivo de Pio, amante do saber, ao Sacro Senado, e a todo o povo romano, em prol de homens de toda raça, injustamente odiados e caluniados, eu, Justino, filho de Prisco, filho de Baqueio, natural de Flávia Neápolis, na Síria Palestina, um dentre eles compôs esse discurso e esta petição. Isso aqui é uma peça jurídica, tá ok? Encaminhada aí de forma muito excelente, muito bem construída, muito bem argumentada, ao imperador Antonino Pio, mostrando que os cristãos não são compostos grande base por meio da qual o cristianismo resistiu aos séculos e venceu o Império Romano, mas dentro de destaque no exército, destaque na filosofia da época, no direito, como foi Justino, tá ok? Então temos aí todas essas pessoas que estão dentro aí da fé cristã e que são de fato niveladas, porque todos eram pecadores e foram salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então o cristianismo tem essa característica. Ele tem pessoas de diferentes capacidades e colocações sociais, mas eles nem por isso são tidos como maiores ou menores de acordo com a palavra de Deus. Não estou dizendo de acordo com a cabeça de muitos.
E tem muitas pessoas que sim fazem essa distinção. Então, como o Tiago já alertava, né? Quando chega alguém com vestes talares e anel no dedo, você põe em cima do tablado. Como chega alguém de forma andrajosa, vestido como mendigo, você manda sentar lá no pé. Então o Tiago já criticava isso na época dele. E aí inclusive falou, não são os ricos que perseguem vocês? Como é que vocês ficam bajulando eles? E aí você tem a situação na qual a Sagrada Escritura não endossa. Tá? Então, mesmo que muitos cristãos antibíblicos, cristãos anticristãos, o mais contraditório que isso pareça, por mais que tenham pessoas assim se nomeando cristãos, estão no nosso meio e praticam esse tipo de distinção, esse tipo de preconceito, né? Mas a Bíblia Sagrada não endossa essa atitude. É isso que é percebido tanto no cristianismo primitivo como no cristianismo autêntico da atualidade. Porque nós não temos situação, não temos tempo na história em que não tenham havido cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. Mesmo a instituição, a gente vai ver daqui a pouco, a corrupção da instituição religiosa. Então, institucionalmente, você vai ver uma corrupção da igreja. Mas isso não significa que não houvessem cristãos autênticos, cristãos cujo nome não é reconhecido, que não aparecem em livros. Cristãos anônimos, mas cristãos verdadeiros. Em todas as épocas, a igreja sempre contou com verdadeiros fiéis cristãos. Ok? Adriano Antonino Pio, conforme eu descrevi aqui, inclusive o livro de Eusébio de Cesareia, e o chamado filósofo aí, ó, Marco Aurélio. Com a chegada do rei filósofo Marco Aurélio, 161 a 180 da era cristã, novamente viu-se um agravamento na perseguição ao cristianismo, com iniciativas sistemáticas de perseguição para aniquilação. Essa é a questão. Então, perseguições sempre tiveram, mesmo nessa suposta época de bons imperadores. Sempre houve perseguição. A questão é, em alguns momentos, o Estado se reservou o direito de só perseguir se provocar. Esse foi um momento, uma situação. E mesmo nessa situação houveram imperadores. Sempre houve perseguição. A questão é, em alguns momentos, o Estado se reservou o direito de só perseguir se provocado. Então só capturava aquele cristão ou aquela cristã se alguém denunciasse. Esse foi um momento, uma situação. E mesmo nessa situação houveram regiões em que o governador daquela região prosseguia numa atitude de perseguição, né, numa atitude antagônica. E quando chegamos novamente a Marco Aurélio, você tem uma iniciativa por parte do Império, sistematicamente, tá, ok? De perseguir os cristãos. Aí você tem os governadores das regiões, querendo ou não, vão ser incitados a perseguir. Vão ser incitados a investigar quem são os cristãos, a chamar a população para uma averiguação, promulgar ali um culto público no imperador. Quem não for encontrado nisso aí, automaticamente será condenado. Aí você tem diversas formas sistemáticas de se promover essa perseguição, tá, ok? É o que, infelizmente, em breve você vai começar a observar na nossa sociedade. Você ainda não tem de uma forma tão aberta, mas você tem cada vez mais uma postura antagônica à cultura judaico-cristã, tá certo? Ao cristianismo de modo geral. Então os cristãos vão sendo cerceados aqui, ali, na mídia, nas academias. Então não pode manifestar esse tipo de atitude. Começam a valorizar algo que torna-se insuportável para o entendimento cristão, que não tem como ser aceito por um cristão. Então começam a supervalorizar esse tipo de iniciativas, torná-las quase que obrigatórias, ok? Até que finalmente possam de fato tornar isso obrigatório e com isso criminalizar os cristãos. E aí quando a sociedade se permite a isso, você está a um passo da perseguição. Então isso vai sendo feito de forma ainda branda e disfarçada, né? Mas quando eles têm tudo nas mãos,
de fato isso torna-se aberto e começa então uma hostilidade. Okay? Então você tem ao longo de toda a história esses grupos que se manifestam sempre de forma antagônica ao cristianismo.